Boa noite, queridos, amadas da nossa PIBs, do Siqueira, tudo bem, meus irmãos? Queridos, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos nesse domingo à noite para louvarmos ao nosso Deus, engrandecermos o nome dEle. Amém? Estamos felizes, meus irmãos, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu nós nos reencontrarmos. A graça e a paz salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco. Amém? Meus irmãos, vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, e te exaltamos, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor é o nosso Deus, o qual é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o Senhor que nos sustenta, Deus. Nós te somos gratos porque o Senhor é fiel. O Senhor é bom, ó Pai, para conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir um hino congregacional com o nosso ministério Mover de Deus. Vamos louvar o hino do HCC 409, Graças Dou por Minha Vida. Com alegria, amém? Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro, e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas. Grato sou de coração, graça pelo azul celeste e por nuvens que acabei, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou por Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Amém. E agora, queridos, abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? Salmos 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra
o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio, sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Que salmo maravilhoso, queridos! Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome sobre a terra. Queridos, louvemos ao nosso Deus. Amém? Ministério Mover de Deus. Graça e paz, meus queridos irmãos, como é maravilhoso mais uma vez estarmos juntos para louvar e engrandecer o nome de Deus. Louvar e engrandecer as misericórdias que se renovam todos os dias sobre nossas vidas. E é o que tem nos sustentado a caminhar, a perseverar nas nossas vidas, né? Louvemos a Deus pelas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer. E eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer. Eu sei, e eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de
de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Aleluia. Meus queridos, são as misericórdias do Senhor que alimentam a nossa fé diariamente. E podemos assim, através da fé em Cristo Jesus, estar rompendo toda e qualquer barreira. Pois vamos louvar a Ele, pois podemos romper em fé. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
rompendo em fé. Aleluia. Continuemos rompendo em fé. Amém. Amados, durante todo este mês estamos sendo desafiados a estar orando pela nossa família, a estar orando pela transformação em nosso lar. E essa canção vem falar sobre a graça de Deus derramada no lar. Então que possamos louvar a Ele, crendo que a graça de Deus está em nosso lar. Amém? Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Vamos declarar ao Senhor: em minha casa serviremos, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor.
a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Senhor. Maravilhoso é ter a nossa família na presença de Deus. Amém. E nesse momento, meus irmãos, vamos preparar os nossos corações, vamos nos quebrantar diante do nosso Deus para ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento pelo nosso preletor? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Quão grande é o nome do Senhor sobre a terra. Deus, nós não temos, Senhor, palavras para te expressar a nossa gratidão. Nós te somos gratos porque o Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor é fiel. E nós te louvamos, te bendizemos. Em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor fale ao coração as palavras do nosso preletor da noite. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui mais uma noite para trazer a palavra de Deus aos amados. E queremos já, sem demora, estamos abrindo no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, o primeiro versículo da Bíblia, Hoje você pode estar abrindo sua Bíblia aí, você não vai ter dificuldade, porque é o primeiro livro, Primeiro versículo, então vamos encontrar aí na nossa palavra, a palavra que está na nossa mão. Enquanto a gente procura, a gente queria ressaltar que estamos aí em campanha, de oração, 31 dias de oração pelas famílias, estamos na reta final, na verdade. Hoje já no 24º dia, de 31 dias. E reforçando os amados que o próximo final de semana estaremos participando aí com a transmissão, conectada com a Junta de Missões Nacionais do Congresso de Missionário da campanha, do Congresso da Campanha. E aí, marque na sua agenda aí, sexta, sábado, domingo, no horário aí da noite, para estarmos participando desse evento, tá bom? Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 1, estaremos lendo até o capítulo 2, versículo 3, certo? O texto é um pouco longo, mas é importante que nós estejamos lendo, para entendermos aí e mais uma vez contemplarmos a maravilha da criação das coisas por Deus, Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações,
para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazendo separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e vos enchei as águas dos mares, e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Santo e eterno Deus, como é maravilhoso, ó Pai, contemplar a maravilha do Teu poder na criação, Senhor, das coisas deste mundo. Muito obrigado, Deus, por estarmos hoje aqui, tendo condições para ministrar a Tua palavra, tendo condições, ó Deus, para estarmos alimentando o Teu povo. Que o Teu servo, Senhor, que está aqui à frente de muitos aí, que estão assistindo nas suas telas, possa ter êxito, Senhor, na comissão, no ministério que o Senhor concedeu a ele neste dia. E que o Espírito Santo de Deus, Senhor, que habita na minha vida, possa conduzir esse momento, estando, ó Pai, em nome de Jesus, fazendo com que as coisas, ó Pai, aquilo que seja apresentado aqui, seja para um alimento, Senhor, rico e nutritivo para todos os Teus servos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, nós fizemos agora uma leitura, até um pouco cansativa, digamos assim, exaustiva, mas se faz importante para a gente estar relembrando, e contemplando a maravilha da criação das coisas de Deus. Dentre as diversas teorias que existem, sobre a criação da Terra, essa que nós acabamos de ler, fundamenta aquela que chamamos de a teoria do criacionismo, ou seja, o mundo criado por Deus. Para nós cristãos, essa teoria ela derruba todas as outras, porque ela dá o devido crédito a Deus pela criação do mundo. Embora já existam cientistas aí imbuídos e investindo tempo para poder provar cientificamente as coisas, os relatos bíblicos, nós não necessitamos dessas provas científicas para comprovar que elas são verdadeiras. Só basta nós darmos esse testemunho de fé a Deus de que nós acreditamos na sua palavra. Mas, como falamos, a criação nos revela o grande poder de Deus.
E citando esse atributo de Deus, né, ou seja, a onipotência, né, do nosso Senhor, ingressamos no primeiro ponto de nossa mensagem, né, que tem o tema Jesus transforma a minha família, e que diz que não há circunstância que Deus não possa mudar. Logo nos 2 primeiros versículos que nós lemos, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A partir de Gênesis capítulo 1, né, do versículo 3 até 2, versículo 2, Deus vai dando forma e enchendo a terra. Começa com a luz, né, e termina com aquele que deve ser luz, ou seja, o homem, encerrando o seu trabalho da criação, criando os seres humanos. De fato, para um Deus que de uma terra sem forma, lapida a forma que hoje conhecemos. Ao contemplar as fotos que nós vemos aí, né, hoje do espaço, né, de acordo com a evolução aí o avanço aí no espaço, um Deus que não somente deu forma, mas encheu aquilo que era vazio. Não há circunstâncias que não possam ser mudadas diante desse Deus. Existe um texto em Eclesiastes, mais precisamente no capítulo 3, versículo 15, que inclusive deve ter até inspirado, né, um grande clássico aí, aquele grupo El Chan, onde Salomão diz que aquilo que é torto não se pode endireitar. De fato, aquilo que é torto na minha vida e na vida das nossas famílias, por nossas próprias forças, não se pode endireitar. É nesse sentido que uma pessoa que tem problema com alcoolismo, ela diz que não consegue largar a bebida. Um fumante que diz que não consegue largar o cigarro. Ou um drogado às drogas, ou um adúltero de estar perseguindo aí rabos de saia. E não adianta eles dizerem que quando quiser eu paro, porque de fato eles conseguem parar, mas de forma momentânea. E quando voltam até piores da forma como tinham quando decidiram fazer esse teste de parada. É como diz o salmista no Salmo número 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Somente o Deus Todo-Poderoso tem esse poder de endireitar aquilo que está torto na nossa vida e na vida de nossas famílias. Faça uma coisa saudável, tire as frases feitas de Satanás da sua vida. Quando você diz, aquele ali não tem mais jeito não. Meu casamento é caso perdido. Eu desisto. Minha família, difícil, pastor. Difícil. Todas essas frases são frases feitas, colocadas por Satanás, para que até mesmo nós, servos do Senhor, venhamos a proferir diante de dificuldades. E precisamos tirá-las do nosso vocabulário. Para tudo, queridos, tem-se um jeito. E não há circunstâncias que não podem ser mudadas. Do caos, Deus transformou em algo magnífico o que hoje contemplamos. E aí vem o segundo ponto da nossa mensagem, que Deus transforma o caos em algo muito bom. À medida que ele ia criando, quando encerrava o dia, como está escrito, ele sempre falava e viu, né, que era bom. Quando cria o homem, a última de suas criações, ele disse que era muito bom. Um dos problemas, queridos, notórios em nossos tempos é o problema relacional dentro das famílias. E tanto mais hoje, pelas várias tarefas que nós assumimos no meio secular, encurtando ainda mais o nosso tempo, o dia continua o mesmo como o de antigamente, com as mesmas 24 horas. Mas nós vamos enchendo de atividade, enchendo ao ponto de nós não termos tempo útil para podermos estarmos nos relacionando bem e com qualidade com a nossa família. Às vezes até a gente acha que se relaciona, mas é aquele relacionamento superficial, com pouco tempo, e o pouco tempo que tem não é investido de forma realmente agradável. Também o mau uso dos recursos tecnológicos hoje ao nosso dispor, que também trazem benefícios, mas muito mais malefícios
como estamos observando, que estão colocando em xeque relacionamentos de família, relacionamentos conjugais, relacionamentos sociais. E não pense, queridos, que isso é um problema somente das famílias do mundo. Famílias que hoje estão na igreja, que adoram ao Senhor com todo o fervor, às vezes até se tornam fonte de inspiração e de adoração para outras pessoas, cultivam relacionamentos destroçados dentro de casa. E pior, não fazem nada para reverter esse quadro. Até dizem que fazem, mas não é bem a realidade. Acham que estão certos e que todos de casa estão errados. Continua a mesma coisa por tempos e tempos e tempos. E não há modificação, não há mudança. Posando que tudo está bem dentro da igreja, mas um verdadeiro caos dentro de casa. Não é da vontade de Deus, queridos, mas certamente é da vontade do inimigo das nossas almas. Que joguemos a toalha diante dos problemas de nossas famílias. E quando jogamos, esquecemos de 2 ensinamentos importantes de nossa vida. Que uma das virtudes da tribulação é o nosso crescimento. O Senhor permite, e um de seus propósitos é esse, permite que passemos por essas provas, por essas lutas, para o nosso crescimento, para o moldar em uma área deficiente da nossa vida. Então, esquecemos desse ensinamento, de que as tribulações, em sua maioria, são para crescimento. Esquecemos também que o Deus que operou maravilhas numa terra sem forma e vazia, é o mesmo Deus que está disponível a transformar a nossa família quantas vezes se fizerem necessárias. Então, não se acanhe, não devemos nos acanhar a procurar a ajuda do Senhor para poder resolver situações nas nossas famílias. Como falamos, se eu buscar resolver pelas minhas próprias forças, pela minha experiência, pelaquilo que eu vivenciei, eu não vou obter êxito. Vai ficar naquela palavra que Salomão disse: aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que está deficiente na nossa família, nós, pela nossa própria força, não conseguimos endireitar. Só o Senhor entrando no negócio aí, a coisa começa a andar. Então temos à nossa disposição o trabalho do Senhor para estar nos auxiliando na resolução de problemas relacionais na família. Não importa quanto tempo esteja isso se levando. São vários anos, eu desisto. Não importa. Quantos relatos na Bíblia nós vemos de pessoas que não desistiram e continuaram em espírito de oração, orando, e no tempo do Senhor, então, a situação se reverteu, mudou-se para algo melhor na vida daquela pessoa. Então não importa, queridos, quanto tempo está se desenrolando esse problema. Então, às vezes, até mesmo o simples fato de nós despertarmos a pedir o auxílio a Deus, chegou-se então o tempo do Senhor. O propósito de Deus estava, na verdade, ali, de nós estarmos depositando nele todas as nossas questões. Então, temos o Deus à nossa disposição. Nós vimos que por nós mesmos não conseguimos endireitar as coisas. Vimos que quando queremos endireitar, Deus está à disposição. Agora vamos descobrir a forma como Deus trabalha para a transformação de sua vida ou de sua família. Todas as coisas que foram criadas por Deus na criação do mundo foram criadas de forma imperativa mediante a palavra. Como nós observamos no texto que lemos. Haja luz e houve luz. Haja firmamento, ajuntem-se as águas, faça-se o homem. Em João capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é esse Verbo? O próprio Jesus. Jesus estava no princípio, ele é o alfa e o ômega,
estava no princípio, no meio e vai estar no fim de todas as coisas. Jesus é a palavra de Deus, a verdade. E Jesus é que transforma o caos em algo muito bom. Porque Ele é a palavra de Deus. E as coisas foram formadas por essa palavra. Palavra maravilhosa. Quando aceitamos a Cristo como Senhor, somente nos arrependemos de uma coisa. Porque eu não aceitei ao Senhor há mais tempo. Quando contemplamos a transformação do caos de nossa vida, antes sem forma e vazia, sem sonhos, sem perspectivas, agora vemos transformadas pelo sangue de Cristo em algo bom e maravilhoso. Aquilo que nos dava prazer antes já não traz tanto prazer assim. Na verdade, até nos arrependemos de ter passado tanto tempo investindo em coisas que nada edificavam a nossa vida, que somente trazia desavenças dentro de casa, e somente não trazia nada de bom. Né? Satanás ele tem essa artimanha de querer converter as suas coisas, né, para poder seduzir o homem, tentando imitar as coisas de Deus. E quando aceitamos a Cristo, nós vemos que tudo aquilo que nós tínhamos à disposição do mundo, nós temos as mesmas coisas disponíveis agora, caminhando com Deus, e melhor, né? Algo muito mais edificante do que nós tínhamos anteriormente. Nossa vida, amados, é cercado por escolhas. Amar a nossa família, lutar por nossa família, é uma escolha diária que deve ser feita por cada um de nós. E o Jesus que transforma vidas, transformará a nossa família num lugar de bênção que ele deve ser continuamente. Só precisamos escolher. Só precisamos lançar mão, utilizar essa arma poderosa que nós temos à nossa disposição. A disponibilidade de Deus, a disponibilidade de Jesus para transformar a minha vida, para transformar a minha família. Como falamos, não importa, queridos, quanto tempo e haja um conflito mal resolvido na sua família. Não importa quanto tempo haja um conflito mal resolvido no seu casamento. Não importa. Não há tempo. Para Deus, Deus ele é atemporal. E é um Deus que tudo pode. E é um Deus que pode sim resolver, reverter, quebrar traumas, quebrar coisas que venham sendo arrastadas por muito tempo em nós. Desde que nós coloquemos diante dele. E aí sim, esse fardo que antes era pesado para nós, estará nas costas de Deus. E ele junto conosco estará carregando e nos auxiliando a chegar à melhor solução daquela situação. Nunca esqueçamos, amados, não há circunstâncias que não possam ser mudadas por Deus. Não importa por quanto tempo elas estejam se arrastando. Mas sempre haverá tempo para ser mudada pelo Senhor. Amém, queridos? Nós queremos orar nesse momento pela sua família. Orarmos para estarmos colocando diante de Deus. Né? Se você estiver hoje, né, reunido aí com família, vocês possam se abraçar nesse momento. Né? Os pais, os filhos. E queremos fazer essa oração direcionando às famílias, né, que estejam nesse momento aí reunidas, né? E se você não tem condições de estar reunido também, está apenas representando sua família, essa oração também alcança a sua família também, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós queremos colocar diante do Senhor a vida dessas famílias, ó Pai, que hoje estão aqui reunidas, prestando esse culto ao Senhor. E, ó Deus, quero colocar, Senhor, qualquer dificuldade, qualquer desavença, qualquer circunstância, ó Pai, que esteja assolando esta família, que esteja, ó Deus, tirando a paz, Senhor, quer seja aquela tirada de paz momentânea e depois volta a alegria e aquela coisa continua martelando na cabeça das pessoas.
qualquer coisa, ó Deus, sejam colocadas diante do Senhor neste momento, para que essas circunstâncias, independente das que forem, ó Deus, possam estar sendo resolvidas pelo Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua disponibilidade, por estar sempre ao nosso lado, por estar sempre dizendo: meu filho, eu estou aqui para te ajudar. Infelizmente, ó Deus, as pessoas no mundo não enxergam isso, e principalmente, Senhor, e mais infelizmente ainda, as pessoas de dentro da igreja, ó Pai, continuam ainda tropeçando nas mesmas coisas, deixando de investir no relacionamento da família, deixando de ter paz dentro de casa, por pura e simples falta de escolha, está procurando o Senhor e colocando diante do Senhor essas questões. Não adianta somente colocar uma vez, duas, três. Não podemos e não devemos jogar a toalha e desistir pelas nossas famílias. Todo dia é dia de nós colocarmos diante do Senhor esses casos, essas circunstâncias que estão tirando a nossa paz. Deus, Ele tem condições de estar movendo e transformando corações, principalmente moldando os corações daqueles que já o servem. Então, às vezes temos alguns deslizes, mas o Senhor, Ele é poderoso para estar trabalhando nessas circunstâncias. Então, que possamos continuar sendo perseverantes na luta incansável pelas nossas famílias. Cada vez que nós deslizamos e manifestamos o desejo de desistir por nossa família, por nosso casamento, pelo relacionamento familiar, mais uma vez o inimigo das nossas almas vibra e bate palmas, porque esse é o maior objetivo dele: destruir aquela que é a base da igreja, a base da sociedade, que é a família, e é um projeto de Deus. Suas artimanhas são para destruir as coisas que Deus projetou para o homem. E uma delas, se não a principal, é a família, que é o nosso primeiro ministério. Então que possamos investir mais num relacionamento que hoje anda sendo subaproveitado. Não deixemos, ó Pai, que as tarefas diárias que nós estamos assumindo e assumindo ainda mais cada dia, não deixe, Senhor, que os recursos tecnológicos que hoje temos, ó Pai, como as redes sociais e outros, não venham, ó Deus, deixar que deixemos de investir tempo de qualidade nas nossas famílias. E assim estaremos experimentando o maravilhoso poder de Jesus na transformação de nossas famílias. E isso não seja somente um compromisso assumido no dia de hoje, mas que esse compromisso perdure durante toda a nossa caminhada com a nossa família nesta terra. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo aqui reunido e em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Uma boa semana a todos nós. Possamos ter uma semana abençoada, que essa palavra que foi dada agora tenha abençoado aí a sua família, né? Possamos sempre estar certos e convictos que em Jesus temos o poder necessário para a transformação de nossas vidas e famílias. Amém? Então, uma boa semana, estejamos juntos logo mais, na quarta-feira, para prestar mais um culto ao Senhor, nosso culto abençoado de oração. Deus abençoe a todos nós.